Como que o grupo encarou essa eliminação? Trouxesse aí um pouco, como é que foi esse vestiário aí pós a eliminação? Cara, o sentimento é de tristeza. Eu acho que talvez pelo que a gente apresentou no segundo tempo, se a gente tivesse a mesa apresentada no primeiro tempo, a sensação poderia ser de um pouco mais que dava. Então a gente talvez é um vestiário calado justamente por tentar assimilar tudo o que aconteceu. Entender o que, por mais que a gente tenha na nossa cabeça fresco o que aconteceu, é assimilar, porque dentro desse Cruzeiro ainda tem muita coisa boa. A gente sabe que nesse momento é difícil, principalmente diante das lideranças, a porrada vai ser muito grande. Mas ter discernimento, ter, acima de tudo, sabedoria e entender que é difícil. É uma eliminação que talvez não, com certeza ninguém esperava. Mas ter tranquilidade, porque a gente tem um jogo difícil contra esse mesmo Flamengo, que é mais um jogo decisivo para eles no Brasileiro, também para nós. E logo em seguida a gente tem 2 clássicos importantes dentro de uma nova competição. E se tratando de clássico e Copa, é um jogo completamente diferente. Bom, Fabrício, o Pedrinho passou por aqui agora e colocou de alguma forma o Flamengo como superior ao Cruzeiro para a partida de hoje. O Arthur Jorge também falou na entrevista coletiva algo como um movimento de superação no ano para vocês chegarem agora como vocês chegaram e com muita gente colocando os dois de igual para igual. Você acha que principalmente pelo que foi o primeiro tempo, você acha que foi algo específico desse jogo ou você acha que é um processo, que o Cruzeiro ainda está no meio desse processo para conseguir chegar nesse outro patamar que o próprio presidente colocou? Acho que talvez não, com certeza o Arthur é muito feliz na fala dele. Ele chega aqui, ele pega o Cruzeiro de uma forma completamente diferente que se encontra hoje. Foi muito difícil para a gente o começo do ano, talvez muito mais ainda pelas lideranças do clube que estão aqui, talvez até mais as pessoas que estão aqui já há anos anteriores do que eu. Cheguei o ano passado e peguei uma fase muito boa e esse ano peguei uma turbulência, e talvez uma turbulência grande que o Mister chegou e conseguiu arrumar tudo. Talvez as pessoas, hoje a crítica ela é muito grande dentro do que foi feito aqui num primeiro tempo difícil, mas acima de tudo tem que ter o discernimento do que vem sendo construído. A gente sai da última colocação e a gente está no G5. Claro que o nosso objetivo era avançar, e talvez é o que o Pedrinho fala, que tanto ele quanto o BAP lamenta esse confronto logo agora nas oitavas, porque fica um gigante a ficar para trás. Isso é uma coisa, é o que o Arthur falou também na pré-eleição. Hoje não tinha outro resultado, não tinha um terceiro resultado que poderia ser um empate. Era ganhar, tá dentro ou tá fora, não tinha outra situação. Talvez peço desculpa ao torcedor pelo primeiro tempo que foi muito abaixo da crítica. O segundo tempo é um segundo tempo diferente, onde a gente muda a postura com os mesmos 11 jogadores que estavam no primeiro tempo. Mas eu acho que agora é o que eu falei, ter discernimento, ter tranquilidade, entender esses momentos, entender a crítica, saber absorver da melhor maneira possível e trabalhar. Eu acho que da mesma forma que a gente trabalhamos para tirar o Cruzeiro do lugar que estava e colocar onde está hoje, a gente tem que trabalhar e seguir daqui adiante nesses próximos 4 meses que falta do ano e focar e se dedicar cada vez mais para colocar esse clube cada vez um patamar mais alto e de preferência com títulos. Ô Fabrício, mas por que de uma postura que você disse aí no primeiro tempo? No ano passado a gente vem de uma eliminação para o Corinthians em que o primeiro jogo foi muito abaixo. Hoje um duelo aqui que o torcedor vem, apoia e tem aquela atuação no primeiro tempo. Talvez ali era para o Flamengo já ter decidido o confronto neste primeiro tempo. Por que dessa postura? Cara, é difícil você falar o porquê da postura. A gente sabia que o ambiente que ia encontrar. Eu acho que talvez a gente foi passado para nós no intervalo que teve um momento que a gente talvez se preocupou um pouco mais em defender. A gente teve um momento que a gente estava com a linha de 6 atrás. E aí, você jogar com a linha de 6 atrás, é claro que o Flamengo vai ter superioridade até pela qualidade dos seus jogadores, e jogando diante do teu torcedor, aí vai ter o controle do jogo total. E aí depois que a gente toma o gol, e aí sim a gente começa a jogar. Isso já estava quase no final do primeiro tempo. E talvez, acho que sem dúvida nenhuma, custou caro esse primeiro tempo. Reconheço isso, não só eu, mas acho que todo mundo reconhece que o Flamengo foi muito superior no primeiro tempo. Segundo tempo de igual para igual, e acaba que a gente acaba tomando o segundo gol de um erro completamente coletivo do time, e que custa a classificação. Acho que é o que eu falo, pedir desculpa e seguir adiante. A decisão estava em aberto, e talvez isso faz a gente procurar se defender um pouquinho mais, por mais que não era o planejado. Mas, cara, acho que o Flamengo fez por merecer dentro daquilo que eles se proporam a fazer, principalmente o nosso primeiro tempo foi muito ruim. Ter tranquilidade, discernimento,
Talvez esse momento é um momento difícil para a gente, principalmente para o clube que passou por anos sem disputar essa competição. Talvez um pouco injusto dentro do futebol, bater esses dois gigantes do futebol brasileiro em umas oitavas é muito cedo. O presidente falou, o próprio BAP já falou sobre isso. Mas paciência, entender que nem tudo tá errado, pelo contrário, tem muita coisa boa nesse elenco que passou por um processo de muita dificuldade no início da temporada. Como é que você vê o comportamento da torcida do Flamengo em relação ao Gerson? Você vem aqui, você não é vaiado, você não é xingado, enfim, mas você vê isso com o seu companheiro de time. Como é que vocês têm lidado disso diretamente com o Gerson? Você conhece os dois ambientes? Cara, é um pouco difícil de falar, talvez o torcedor ele é muito mais emoção do que razão. Gerson tem uma história gigantesca dentro do clube. E talvez por um momento que a gente vive na nossa carreira que pode acontecer uma saída. Eu mesmo no início do ano acabei saindo, retornando para minha casa. E talvez o torcedor do Flamengo ele tem isso, né? Muitas das vezes quando os jogadores saem daqui e estão em outro clube, acaba que vira um pouco de alvo. Fico um pouco triste por isso, porque o Gerson tem uma história grandiosa no clube que ninguém vai pagar. Ninguém vai pagar isso. Mas eu acho que ele sabe, um jogador experiente, multicampeão, sabe lidar com esses momentos e vamos embora, vamos para cima.